é a voz do Brasil. O Brasil tem uma nova... As nossas crianças aqui não são nem melhores, nem piores que as outras. Elas são, sim, privilegiadas. Mas a gente tenta aqui no condomínio que elas levem uma vida um pouquinho mais simples. Como a nossa vida foi. Ou que pelo menos elas usem um pouco menos o celular, o videogame. Eu reconheço que isso tudo aqui é lugar de privilégio. E gostaria que todas as crianças tivessem a infância respeitada, que elas fossem amadas, protegidas, que elas tivessem boa escola, ou que pelo menos elas tivessem o direito de escolha. Mas eu também sei que muita gente da classe média, da classe alta, não pensa assim. Na verdade, eles nem se importam com o que acontece do lado de fora do muro. Mas eu espero que essas crianças aqui, elas sejam capazes, sim, de construírem um mundo um pouco mais igual, um mundo melhor. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, porque eu quero ser rico. E você? Eu quero que o Papai Noel me dê um videogame. Eu sou Mauro Martins de Borba, mas o meu nome mesmo de mulher como você gosta de é ser Sula Desuraí, Zuraia Desúria. Até o delegadinho lá bateu, pegou um pedaço de pau desse tamanho, me bateu, porque eu tava vendendo o meu corpo bem aqui, ó. Aqui na rodoviária? Não, lá em cima. Tem um monte de travesti ali que fica aí, tem. Ele bateu em mim com cabo de enxada. Bem aqui na minha cintura, ele bateu. Vai muitos anos atrás, quando eu era jovem, mas eu não tenho nada contra. Como é que é o nome dele? É o Siqueira. Famoso, né? Ele me bateu. Hoje, agora, sabe onde eu estou indo fazer? Sabe o que eu estou indo fazer? Não. Vou pegar mais um ônibus, sabe onde eu tenho que ir? O quê? A senhora já foi evangélica. Primeiramente, querida, bom dia pra senhora. Bom dia pra senhora também. Eu já esfaqueei meu bofe. Meu bofe veio na minha área, querida. Eu vou esfaquear ele todinho. Não Deu faz grava isso. me arrumar. Ele não faz isso, Que, minha. que? Você achou Você sua sabe que eu- senhora e apanha na área de homem? Eu não. Eu fiquei assim. Ela já foi pastor também, ela já tentou se converter. Eu conheço ela desde o Siqueira, quando o Siqueira batia na gente. Por isso que eles apoiam, eles matam elas. Porque elas ficam assim, ó, drogada, bêbada, doida. A pessoa trans encontra-se em situação de vulnerabilidade, dado uma exclusão que é sistêmica, que é estrutural, né, desse sistema capitalista, engendrado pelo capitalismo. Em razão dessa exclusão, para essa pessoa, quando muito, a oportunidade de algum emprego, algum trabalho precarizado, ou o que acontece na maioria dos casos, acaba sendo que a prostituição torna-se a única possibilidade de alguma fonte de renda para sua sobrevivência. Então, não se trata de uma escolha. Você quer tomar álcool em gel? Não, não, mas você vai só... É claro, eu não saio sem, eu não Tá saio. certíssimo. Não, porque eu sou soro positivo, eu tomo um monte. Só de medicamento eu gasto um bom dinheiro, eu não vou comentar. Mas é um bom dinheiro. Mas o SUS não oferece? O coquetel, sim. Sim, só o coquetel. Só. E as pomadas que eu tenho que usar nas mãos dos dedos, que agora sarou, ó. Eu fui no fórum. Tá vendo? Aqui, Sim. aqui. Tá vendo? Ó. Nossa, Sula. Não tenho. E aí você tem que ir passando pomada pra não assar. Sim, claro não... que não.
Aí falou que eu tava cheirosa, eu falei, claro, eu compro o Boticário. Nature também. Eu fiz isso. Mas a matéria foi ótima, talvez, eu não sei se empolga, mas tudo que eu quero, sabe o quê? O que é seu sonho? Fazer minha faculdade, que eu fiz o meu 3º ano. Só estudei 5 dias, daí chegou a pandemia. Aí eu estudei em casa, eu estudei em casa. Fiz todas as provas, eles me deram um diploma, mas eu não gostei não. Eu queria ter feito as aulas presencialmente. Sim. E você sonha fazer faculdade de quê? Eu sou veterinária, eu cuido de animais, eu tenho outros bichos. Eu sou também botânica, eu gosto de plantas. Eu também sou, o que eu sou? Tudo que você imaginar que tem na terra, eu gosto, tá? Se tiver uma avestruz, eu precisar correr atrás dela para tirar uma pena, eu vou. Eu fiz a 8ª no Paraná. Aí como eu fiquei na zona, eu vim pra cá, muito jovem, aí eu não estudei mais. Aí eu resolvi estudar, ninguém acreditou. Eu fumava pedra, fumava crack, eu deixei de fumar, eu não uso mais. E tem meu primo, que não é meu primo, foi meu amante no passado e por enquanto ainda rola alguma coisa. Mas eu não gosto, já falei pra ele que pra ele me respeitar, mas ele não me respeita. E eu tenho meu marido, sou casada também. Só que meu marido é casado também sem envolver isso também, tá? Porque os homens casados que curtem as coisas estranhas. E ele foge. Ele ficou de me levar no shopping. Eu vou buscar minha identidade porque eu fui roubada. Até ali, eu fui fazer agora igual eu vou, porque eu venho de longe. Eles metem a mão no bolso da gente. Eu saí bem assim. Esses hiperdescem. Não, eu quero pegar minha máquina, eu quero pegar meu documento, porque eu quero registrar meu terreno e para ir transferir para o meu irmão. Eu estava coletando algumas imagens na rodoviária e então a própria Sula me abordou, né? Eu não a conhecia e ela pediu para falar. Eu acho que isso já diz muito quando uma pessoa que passa por uma marginalização, por uma exclusão social, cultural, econômica, pede para ter voz. Isso já diz muita coisa. Ainda que no momento tenha parecido que tenha havido alguns momentos leves, né? Ela até me fez rir quando eu fiquei assustada, pensando que ela fosse beber o álcool gel. Mas depois assistindo, eu fiquei bastante triste ao perceber o quanto esse nosso sistema de sociedade, né, ao excluir as pessoas, ele causa danos físicos, danos emocionais, né, danos psicológicos e faz muito árdua a vida de muita gente. Ele é um ordinário, sem vergonha, pilantra, cachorro. Ele não tem escrúpulo, ele não tem ética, ele não tem dignidade. E eu não sei porque a gente não tirou ele do poder ainda. Porque eu sou um deficiente físico, ele cortou tudo os nossos direitos como brasileiro. Eu sou honesta e digna, porque eu estudei para isso. E eu falo na cara dele, porque eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha do Bolsonaro, eu tenho vergonha dele. De ter um presidente tão ordinário como eu tenho no meu Brasil. Em razão desse estado de calamidade que a gente vive, a Constituição Federal ela prevê que nessas ocasiões o presidente da República, que seria o executivo, né, ele tem poder para legislar, editar e criar leis em formato de medida provisória, ou seja, uma medida provisória para ser sanado naquele período do estado de calamidade. Entretanto, é previsto também pela Constituição Federal que essa medida provisória, além dela ter força de lei, ela pode se tornar uma lei, ficar em vigência mesmo depois do estado de calamidade ter passado. A exemplo de medida provisória, a gente tem a medida provisória que está em vigência, que ela versa sobre o auxílio emergencial, que é um auxílio que quem está recebendo é quem está desempregado ou quem se encontra em estado de miserabilidade. Foi editada pelo executivo, no caso, o presidente da República, né? E também houve várias outras, assim como existem várias medidas provisórias que todos os dias entram para aprovação. Teve uma que foi muito marcante, que foi uma medida provisória onde o presidente da República tentou fazer com que sábados e domingos fosse considerado um dia útil para algumas categorias, não foram para todas. E não foi aprovado, não foi adiante, até porque a gente tem a CLT que é uma lei específica que versa sobre esse assunto. Então, a gente vive um estado de calamidade e a medida provisória tem que ser sobre situações bem pontuais, visto que é uma medida provisória. Ela tem força de lei, mas a intenção não é que seja um caminho para a criação de leis. Até porque o Estado Democrático de Direito ele existe separado em 3 poderes para que não exista o abuso do poder.
nome é Edson, eu tenho 38 anos, estudei até o primeiro ano do colegial e hoje eu sou mecânico de caminhão. Queria ter estudado, queria ter feito tanta coisa na minha vida, queria ter dado orgulho para minha família e não desgosto. Eu tinha que ajudar em casa e eu acabei escolhendo o caminho errado. Era mais fácil o caminho errado, entendeu? Aí quando eu fui preso, o meu irmão não aguentou e se matou. Já tava tudo muito difícil, né? Era uma escola simples, era uma escola pública, né? E lá era muito próximo da favela que tinha, né? O pessoal era bom demais, e a gente era bem tratado na escola. Mas tinha muito vagabundo, e isso aí era complicado. Eu era um moleque muito magrelo, muito mirrado, aí você já viu, né? A molecada da escola desforrava em mim. Eu ia pra escola morrendo de medo. Eu tinha mais medo de apanhar do que qualquer coisa. Não tinha nem cabeça pra aprender nada. O pessoal lá me batia todo dia. Eu apanhava todo dia. E pra mim isso era muito difícil, sabe? Uma vez, pra você ter uma ideia, a gente tava lá na hora do recreio, no portão da escola, era um portão de grade. Sabe aquelas grades igual quadra de futebol? Aí chegou um menino que tinha rincha com a molecada lá dentro da escola, pôs a arma lá no buraco lá da grade da escola e disparou um tiro de 12. Pegou no menino lá, que era amigo nosso, Branco era o apelido dele. Ele morreu na hora. Podia ter sido qualquer um de nós. Foi triste. Essa escola fica no Monte Alegre. E nessa época tinha uma rincha entre duas gangues, que era a favela do Monte Alegre e o pessoal dos Grilos. Eles viviam se matando. Foi por causa dessa rincha aí que eles foram na escola e atiraram no Branco. Era pobre, me vestia como pobre. Eu tenho cor de pobre. Pobre tem cara de pobre. Às vezes a gente ia no shopping para dar um rolê com os amigos, mas era assim, era pisar no shopping, segurança já colava atrás. Ficava em cima da gente, era terrível. A gente queria fazer coisa como os meninos normal faz, né? A gente queria fazer também. O racismo não é produto apenas de um desvio de caráter ou de uma ignorância individual. É um erro entender o conceito de racismo estrutural como se ele se referisse a uma estrutura apenas cognitiva e cultural. Na verdade, às vezes é mais do que um erro, é uma estratégia política, porque tratar do racismo ignorando os seus condicionantes econômicos é uma forma também de dissimular os interesses da classe dominante. Por isso, nós precisamos entender o racismo dentro de uma perspectiva histórica. A formação da classe trabalhadora brasileira se dá como resultado de uma série de políticas de Estado que foram lideradas, implementadas por uma elite escravocrata que se converte posteriormente numa elite pretensamente republicana. Então, num primeiro momento, a força de trabalho dos escravizados oriundos do continente africano é o que permite a acumulação de riquezas por parte dessa elite escravocrata. Num segundo momento, com a proclamação da República e a abolição da escravidão, o que nós temos no Brasil é uma substituição da mão de obra dos ex-escravizados pela mão de obra de imigrantes europeus que serão preferencialmente os trabalhadores assalariados. Além disso, o Estado brasileiro implementava uma série de políticas de branqueamento do país. E isso se dava ao mesmo tempo em que havia uma marginalização expressa da população negra, que se dá tanto na criminalização das suas práticas, na segregação espacial, vide a composição étnica de favelas e cortiços, e numa forte estigmatização das suas manifestações culturais e religiosas. Enquanto, então, a prioridade aos trabalhadores brancos europeus e seus descendentes permite que esses grupos ascendam à classe média, à burguesia industrial nascente, à classe dos proprietários de terra, a população negra vivia numa situação majoritariamente de miserabilidade e precisava então se submeter a trabalhos baseados na superexploração, baixa remuneração e pouco prestígio social. Ou seja, no Brasil, o racismo superestruturou as desigualdades de classe, o que significa dizer que as desigualdades de classe distribuem de maneira desigual a riqueza, produz assimetria no poder. Mas o racismo, ele incrementa essa desigualdade, à medida que, além das questões vinculadas à classe, as questões vinculadas, entre aspas, à raça, também serão distintivos, tanto de poder quanto de acesso às oportunidades sociais. Não podemos, portanto, falar de racismo sem tratar dos seus condicionantes econômicos. Eu parei de estudar
e fui trabalhar. Mas trabalhar honesto, com um preto, pobre, é difícil. Aí mais pra frente eu fui pro caminho errado, fui pro Paraguai, trazer coisa do Paraguai, caí, fiquei preso, cumpri minha pena, hoje já tô tudo certo com a lei, mas é isso aí. Acontece que quando eu fui preso, o meu irmão não tava com a cabeça boa, e aí com essa decepção ele se matou, ele se enforcou. Eu cumpri por 4 anos fechado, mas mesmo assim eu vou sofrer pro resto da vida a perda do meu irmão. Isso aí não tem preço. Na época de escola, não tinha essa coisa ruim, claro que não. Na hora da merenda era o que era bom demais. A merendeira chamava Dona Antônia. Eu lembro muito bem dela. Era uma pessoa maravilhosa. Ela protegia eu dos meninos que queriam bater. Ela entrava na frente, sabe? Ixi, era legal demais. O meu melhor amigo na época da escola era o Binho. E ele estudava na classe especial. Naquela época tinha classe especial. O Binho era muita gente boa. Ele tinha dificuldade para aprender só. Na classe especial eu tinha até medo. Porque tinha muito menino lá violento. Como eles repetiam muito de ano, era muito grandão. E aí eles batiam na gente mesmo, porque tinha muita diferença de idade. Como eu repeti um monte de vezes, eles me tacaram pelo turno. E aí eu desandei de vez, não tem jeito. É claro que depende muito das intenções e das ideologias que estão por trás das coisas, né? Mas a ideia é que tudo possa evoluir, progredir, né? A educação, nessa dimensão, aqui no Brasil, ela caminha a passos lentos, mas muita coisa mudou, muita coisa melhorou. E o que antes era visto como algo aceitável e talvez eficaz, como uma classe especial, como a repetência, hoje já é visto com outros olhos. Então, ambos, na verdade, são apenas fatores de exclusão e o que a gente precisa é incluir, acolher, né? Muita instituição ainda precisa enxergar a verdadeira função de uma avaliação, que não é colocar uma nota ali para classificar quantitativamente, para dizer para um estudante você é bom ou você é ruim. A avaliação ela tem que ser vista como mediadora, como diagnóstica para que a instituição, para que os professores, para que a gestão, para que a família possa perceber que alguma coisa não está saindo bem ali naquele caminho. Então é preciso tomar outro rumo. Nós todos somos diversos, né? Os seres humanos são diversos e cada um tem o seu jeito de aprender. Então é preciso encontrar esse caminho. Um aspecto importante para nós pensarmos também quando pensamos na questão da educação de jovens e adultos é pensarmos no porquê que essas pessoas não realizaram, não efetivaram a sua educação básica durante a infância, durante a adolescência. Para refletir um pouco sobre isso, eu creio que seja muito importante nós olharmos o que os teóricos falam, o que os sociólogos falam a respeito da constituição da sociedade brasileira. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê um discurso entre as pessoas que fizeram, né, vão fazer os seus estudos mais tarde, não no período da adolescência e da infância, e muitas vezes essas pessoas têm um discurso de culpabilização, de responsabilização própria por uma possível falha, por um possível erro, por um defeito, uma dificuldade, né? A expressão dificuldade de aprendizagem é uma expressão bastante comum no Brasil. As pessoas gostam de atribuir ao outro, dizer, olha, o outro tem dificuldade de aprendizagem, ele reprovava muito e por isso ele saiu da escola, né? A história da reprovação era muito recorrente e era um sistema muito rígido, sem dúvida alguma, a ideia da reprovação. Eu, na minha educação básica, eu reprovei na sexta série, né? E por que eu reprovei? Porque a média na escola era 7 e eu tirei 6,5 de média anual. E eu reprovei em português. Reprovei o ano inteiro. E eu lembro que eu chorava, falava para minha mãe, mas eu fiz o resto, mãe. Mas eu sequer entendia, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu sequer entendia por que eu tinha sido, por que eu ia ter que fazer tudo de novo. Então, veja, essa é a minha história. Eu me lembro de ter reprovado e me lembro do sofrimento que isso significou na minha vida. Como assim? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Por quê? Se eu fiz tudo que os professores pediam. Então, veja, essa responsabilização, essa culpabilização da criança chega muitas vezes sem a consciência mais ampla do que isso significa. Então, em algum momento na história do Brasil, se acreditou que a reprovação era um método efetivo de fazer com que a pessoa veja o seu erro e se esforce e faça de novo. Hoje, ainda bem, nós já repensamos de uma maneira muito diferenciada esse aspecto da reprovação, porque o que significa reprovar na vida? O que significa reprovar na vida? Quando a gente não alcança alguma coisa, a gente consegue reescrever o que significa perder, entre aspas, um ano da nossa vida, né? É interessante a gente
pensar do ponto de vista filosófico o que isso significa e pensar que para uma criança entender o que significa ter que reprovar de ano, sem contar a vergonha, né, o rechaço que isso significa, porque a reprovação e o erro e a falha e o defeito e o problema historicamente têm sido atribuídos à criança, historicamente, e quando esse peso fica grande o suficiente para ela ou para a família, essa criança sai da escola, simples assim. E essa criança mais tarde vai ver, nossa, mas eu preciso do estudo para entrar num determinado trabalho, eu preciso me alfabetizar, e o adulto, o jovem adulto vai buscar a escolarização mais tarde, né? Mas você veja, pensar, novamente, o convite para pensar a questão da educação de jovens e adultos é repensar a sociedade brasileira, é repensar os nossos valores sociais, é repensar a importância que a gente atribui aos currículos, é pensar na importância que a gente atribui ao percurso, é pensar na importância que a gente atribui à formação humana mais ampla, enfim, é um convite a repensar as estruturas pelas quais nós estamos constituindo a nossa sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, nós precisamos repensar a escola o tempo todo, nós temos muitas leis excelentes no Brasil, de todas as ordens agora, então com as atuais leis na área da educação inclusiva, acho que nós avançamos muito, né? Precisamos efetivar e mudar e melhorar as escolas do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura, da formação dos professores, enfim, uma série de coisas, mas nós avançamos bastante, né? Nós avançamos. Agora, o preço da liberdade é a eterna vigilância, nós precisamos estar atentos, né, o que tem acontecido em termos pedagógicos, em termos educacionais, em termos políticos, em termos sociais, né? Nós precisamos estar atentos, porque educar é um ato político. Quando eu era moleque, eu queria ter dinheiro para ir no cinema, para comer um lanche, comprar revistinha na banca, comprar figurinha, que era coisa que tinha na época. Que nem as crianças comuns, criança normal faz. Bom, vontade de ir no cinema eu nem tenho mais, sabe? Mas as minhas duas menininhas eu consegui levar. Levei no cinema, mas assim, as duas entrou, eu fiquei pro lado de fora. Porque 27 conto. 27 conto pra assistir um filme, não tem como não. Mãe delas entrou com elas, eu fiquei pro lado de fora. Porque com 27 conto, eu consigo comprar um lanchinho para elas dividir entre elas. Pra mim, essa vida é muito triste, sabe? Só tristeza, só. O que eu tenho de bom nessa vida, sabe? É a minha família. Isso é o que eu tenho de bom. Minhas meninas, e assim eu vou tocando a vida. Espero também que isso acabe logo um dia e tudo dê certo. Sei que hoje mudou e que hoje a escola é um lugar melhor. Por isso que eu faço questão que minhas filhas estudem, entendeu? Elas estudam em escola pública também. Eu escolhi uma escola melhor para elas. Um lugar bacana. E elas têm hoje uma escola melhor que eu tive. Eu amo demais minha esposa, sabe? Eu nunca quis ter filho. Mas ela queria. Eu não podia tirar esse sonho dela. Eu tenho orgulho da minha raça. Mas quando minha mulher estava grávida, lá no fundo, eu torcia para que elas nascessem com a cor da minha esposa e não da minha. Eu queria que minhas filhas tivessem escolha. Que as escolhas delas não fossem limitadas, igual as de um negro. A maioria dos ladrões que está preso é preto. Não é porque o negro é ruim. É porque o negro é o único que é perseguido, entendeu? Tá cheio aí de ladrão branco, de paletó e gravata que tá tudo solto. Nascer preto e pobre aqui é quase uma sentença. A gente não precisa de resiliência. A gente precisa ser resistência. A gente precisa levantar e segurar esse açoite aí, esse chicote aí na nossa lomba. Precisa parar com isso aí. Dar um basta. Dizer chega. Essa aqui é dos Racionais. Aquele moleque que sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual, no futebol. Sair um dia das ruas é a sua meta. Viver decente, sem ter na mente o mal. Eu sou a Regina. Tenho 55 anos e estudei até a 5ª série. Eu tive que parar o estudo porque tive que trabalhar. Fui para a lavoura. Com quantos anos? Eu tinha 11 anos quando eu fui para a lavoura. E eu me considero negra. E eu fui no médico levar minha filha do meio e ela é branquinha, loirinha. E eu estava com minha filha no colo e se aproximou uma mulher e olhou nela e falou, nossa, que linda. E perguntou se ela era adotada. E isso me magoou muito. Ela ficou parecida com o pai. E ela puxou pro pai, porque o pai dela é alemão. Eu tenho 3 filhos
E quando o meu caçulinha tinha 4 anos, eu me separei. E eu cuidei dos meus 3 filhos, graças a Deus, com a ajuda do meu pai e da minha mãe. E você queria fazer alguma coisa, fazer faculdade? Você sonhava ser o quê? Pra ser sincera, eu sempre gostei de dançar. E eu queria ser chacrete. Era meu sonho, ser chacrete. Eu via aquelas mulheres dançando. Eu tinha vontade de dançar. Eu ficava ensaiando em casa, né? Mas como que eu tive que cuidar dos meus filhos, né? E tinha que trabalhar, falei, e não tive tanta oportunidade. A questão da educação de jovens e adultos no Brasil é um convite muito importante para nós repensarmos a própria história da Constituição do nosso país e das bases educacionais que vêm sustentando a edificação dessa sociedade até os dias atuais. Pensar na questão da educação de jovens e adultos como uma política pública importante que é presente em praticamente todos os estados do Brasil representa também olhar para trás e pensar no porquê da criação dessa modalidade de ensino, desse modelo, desse formato educacional, desse formato de escola. Então, antes de mais nada, quando a gente pensa na história do Brasil, nesses mais de 500 anos de diferentes formas de escravidão, permanentes até hoje, inclusive, né, a gente repensa, a gente questiona, a gente se olha no espelho, né, e pensa o porquê que as pessoas podem chegar na sua idade de juventude, na sua idade de adultos e ainda não terem terminado a sua educação básica, né, considerada educação básica, que nós temos hoje como ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, quando a gente pensa isso, a gente tem que rever que formato de escola a gente foi construindo, quem teve acesso, quem teve direito à educação no Brasil e por que essas pessoas não puderam participar no período da idade, considerada a idade ideal da sua infância, da sua escola. Né? Se nós pensarmos no início do século passado, no início do século XX, nós tínhamos uma escola ainda voltada totalmente para a elite, né, mesmo na educação básica, a educação não era obrigatória, portanto as crianças não precisavam participar da escola. Na história brasileira a gente vê que as crianças deixavam de ir para a escola ou não tinham, ou porque não tinham acesso, não havia escola próximo das suas casas, ou porque essas crianças precisavam parar de ir para a escola para no período da colheita, no período do plantio, ir para a agricultura, ir para a lavoura, ajudar os seus pais, ou então desde cedo, 10, 11 anos de idade, precisavam parar os seus estudos para ir trabalhar em casa de família, para ir trabalhar na indústria, no comércio, em qualquer setor. Então, a perda desses alunos ao longo do início do século passado estava bastante relacionada a esse contexto social. E hoje, muito desse cenário, muito dessa história ainda permanece, né? Como que eu podia fazer com 3 crianças pequenas em casa e a gente é pobre e não tinha como eu realizar meu sonho? Passei muita dificuldade mesmo, passei sim, mas só não passei mais por causa do meu pai e da minha mãe, que me ajudaram muito mesmo. E a casa aqui? A casa é própria? Essa casa é própria, mas está sem terminar ainda, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa atrasada também. E tenho fé que um dia eu vou conseguir, porque não é fácil sozinha. Até hoje não arrumei ninguém não, porque hoje em dia tá difícil as coisas e confiar em alguém, né? Quando mudei para cá era terra, era reboque e sofri muito. Aí eu trabalhava, meu irmão também me ajudou, que a gente tinha que amassar cimento, porque só foi pago o alicerce só da casa, o resto foi a gente mesmo que conseguiu erguer aqui, mas não foi fácil. Eu ajudava também, ficava até tarde da noite aqui, amassando cimento para fazer a casa. Foi muito difícil mesmo. Eu lembro muito da minha mãe, que hoje ela já faleceu, e ela gostava muito do Amado Batista. E ela cantava uma música dele, que eu não esqueço até hoje. Eu vou cantar um pedacinho dela. Pode cantar. Quero te dizer baixinho, com todo carinho, que o que sinto por ti. Espero
uma chance sua, outra noite de lua, com você aqui. Quando essa chance chegar, eu vou me encostar no seu coração. Minha mãe não conheceu o Amado Batista, mas eu consegui realizar o sonho do meu pai, que era assistir o Santos jogar. E quando o Santos veio jogar aqui em Sertãozinho, levei meu pai para assistir o jogo. Meu pai parecia uma criança. E hoje ele não está mais aqui entre nós. E ele me faz muita falta. Muita saudade mesmo. E hoje, apesar de ter sofrido tanto na minha vida, de ter passado tudo que eu passei, hoje eu vejo minhas filhas, meu filho, meus netos, eu me considero uma vencedora. Eu sou o José, tenho 65 anos, sou o filho mais novo de uma família de imigrante. Por parte da minha mãe, sou descendente da Áustria e por parte do meu pai da Rússia. Na época da pós-guerra, ia os navios do Brasil para a Rússia para poder trazer os imigrantes de lá para cá, numa promessa que aqui ganhava dinheiro de balaio. E era tudo uma enganação. Aqui também falava que comia carne todos os dias. Na época que meu pai veio da Rússia, eles ficou num albergue em São Paulo, morou acho que durante 13 anos em São Paulo, até as pessoas se ajeitando para conseguir um lugar para ir trabalhar. Lá onde hoje é o Museu do Imigrante? Aí onde hoje é o Museu do Imigrante. E tiveram que aprender a falar a língua portuguesa na marra, né? Porque não tinha escola para eles aprender e cada um teve que se virando do jeito que pôde. Quiseram até voltar embora para o país deles, mas não teve como voltar porque não tinha condições nenhuma para voltar. Então foram obrigados a se manter no Brasil. E cada um foi tomando um rumo. Aqui em Sertãozinho eu estudei até o 4º ano do grupo escolar. Eu levava meu material escolar em um bornazinho de pano que a minha mãe fazia. Era de saco de açúcar ou pano que desse para fazer. Com 6 anos eu fui para a escola, andava, caminhava bastante até chegar na escola. Era a pé, passava beirando o gado pastando, passava muito medo também, que a gente tinha muito medo do gado arrebentar uma cerca e pegar a gente. Não era fácil, era muito difícil. Andava no mato alto, atravessava valas, riacho. A gente sabia que tinha que estudar, porque você tem que aprender, tem que ser alguém na vida. Mas a gente tinha muito medo da escola, porque as professoras eram muito bravas. Bom, José é filho de imigrantes, né? Então ele faz parte de uma das categorias que compõem aí a classe trabalhadora, as bases da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas globalmente falando. A gente percebe muitos itens, né, que poderiam ser trabalhados, estudados, comentados na fala dele. Dentre alguns vieses que ele traz pra gente, ele mostra o quanto essa pedagogia tradicional era traumatizante, né? Ela traumatizou muita gente ainda tem consigo essa visão da escola, ainda não conhece novas abordagens, não sabe que a escola mudou. O diretor da escola era um senhor muito bravo. A gente tinha medo só de olhar para a cara dele. Professores batiam nos alunos com régua de madeira, aquele que desobedecia, e colocava até de castigo, atrás de porta, em milho, de joelho. Eu chegava até a ter dor de barriga de tanto medo que eu tinha. Tô bom? Tô bonito? Tá Ficou ótimo, bem? tá excelente. Eu tenho 78 anos, nasci em Pinhuí, Minas Gerais, fui criado na roça e sempre trabalhando na roça, não tive chance de estudar, na roça não tinha aula naqueles tempos. Aí eu vim embora para Ribeirão Preto, na fazenda, e na fazenda tinha uma escola no curso noturno. E aí eu frequentei essa escola no curso noturno, trabalhava de dia e à noite eu estudava. Eu estudei até 3º ano. Não pude estudar mais porque na fazenda não tinha mais do 3º ano. E aí eu fui estudando, repeti os anos, estudando mais. A professora lecionava o que ela podia e eu aprendi aquilo que eu tive condições. Eu trabalhei na roça, depois mudei para a cidade, trabalhava direto para cuidar dos meus pais, que eram pobres também, e eu tinha que trabalhar sozinho para ajudar eles todos,
não tive chance de estudar. Eu tive que parar de estudar para poder ajudar a família, que era muito pobre. Então, da roça eu fui para a cidade, eu me casei na cidade e tinha que cuidar dos velhos e cuidar da família. Nasceu 3 filhos e aí depois, com muita sorte, eu montei um boteco e fui criando a família de acordo com aquilo que eu podia. Trabalhava de 10 a 15 horas por dia, então não tinha tempo de estudar. Eu tive que estudar nos períodos muito difíceis. A escola naquele tempo era perfeita, ensinava tudo que podia, os alunos obedeciam os professores, tinha respeito e se conseguia passar porque aprendia. Se não aprendesse, não passava de ano. A gente respeitava todo mundo, era um tempo muito bom, embora sofrido, mas eu consegui superar todas as dificuldades da época e criei minha família e vivi até hoje com muita dificuldade, mas venci. Então, ao mesmo passo que a gente vê um dos entrevistados mostrando quanto foi traumatizante essa pedagogia, essa escola tradicional, punitiva, um outro sai em defesa dessa pedagogia liberal, né? Que é uma pedagogia que, na verdade, estimula a moralidade heterônoma. Então, é uma moralidade que vai servir ao sistema, a manutenção do sistema como ele é. Então, para o sistema é interessante que sejamos obedientes, complacentes, resilientes, né? Porque é uma moralidade que educa, se é que se pode assim dizer, mas ela age por meio da punição, por meio do medo. E aí, dessa forma, isso faz com que a gente aceite pacotes fechados, sem questionarmos, sem voz, por medo. Então, como diz a música, paz sem voz não é paz, é medo. Então, por via dessa moralidade, a gente vai desenvolver, fortalecer, né, nos sujeitos pessoas que correm nas rodovias onde não houver radar e vão desacelerar onde houver radar, por medo da multa, e não por pensarem em poupar as suas próprias vidas e as vidas dos outros. Por via dessa moralidade, as pessoas deixam de cometer crimes se houver o risco de serem punidas, por medo da punição. Diferente da moralidade autônoma, que estaria assim, mais presente, por exemplo, na pedagogia histórico-crítica, defendida por Saviani. Então, a moralidade autônoma, ela educa mais por empatia, por respeito, por colocar-se no lugar do outro, né? Por pensar, em sair em defesa de todas as vidas, defesa do meio ambiente. É uma forma mais difícil de se educar, dá bem mais trabalho, mas também é mais humana, porque ela traz conscientização. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa escola para além de simplesmente transmitir o conhecimento historicamente adquirido, para além da certificação, da preparação para o mundo do trabalho, né? Uma escola que vise a formação plena do ser humano, essa formação omnilateral, que vai favorecer o desenvolvimento da conscientização política. Porque sem conhecimento, sem informação, pelo senso comum, distantes do senso crítico, fica impossível a gente desafiar as inverdades intencionais dos processos de despolitização. No tempo que eu estudei, era outra conversa. Os alunos tinham que respeitar os professores como se fossem os seus próprios pais. Ai do aluno que não respeitasse os professores. Os professores tinham a liberdade de castigar e os pais castigavam ainda mais em casa, quando precisava. Foi um tempo muito difícil, mas os alunos viraram gente e trabalha, todo mundo aprendeu a trabalhar e aprendeu a respeitar todo mundo, graças a Deus. Nos dias de hoje, ninguém está respeitando ninguém. Eu não consegui estudar, porque naquele tempo era muito difícil. A gente ganhava muito pouco, não sobrava tempo. Eu gostaria muito de ter me formado em advogado, mas o que eu consegui está muito bom, porque meus filhos me respeitam, respeita todo mundo com igualdade e eu estou muito satisfeito com a minha família. Eu votei nesse presidente que está tomando conta do Brasil, mas hoje em dia não tenho mais certeza se ele é aquilo que prometia. Na minha vida, eu tive algumas coisas boas e outras não tão boas. Uma das coisas que eu me lembro muito bem foi quando eu tinha 8 anos, morava na roça, e aí a minha família me levou para a cidade para poder me
dar um pouco de estudo. Eu me lembro direitinho, para mim foi uma alegria. Eu sempre tive vontade de aprender, de ser uma pessoa esclarecida, porque na roça não tem jeito. E eu fui para a cidade, olha, eu fiquei 1 ano estudando na cidade. Foi uma maravilha, eu bebia os cadernos e livros, mas foi curto porque eu tive que voltar para a roça e aí na roça demorou um tempo para eu voltar a estudar. Tem outras coisas que a gente não gosta de lembrar, sabe? Mas eu passei por isso e eu consegui sobreviver e estou aqui nessa luta até hoje. Foi uma ocasião que eu vinha chegando do trabalho e me deparei com umas pessoas não conhecidas e eu entrei na minha casa, essas pessoas eram bandido, entrou na minha casa e começou a atirar. E aí o meu filho foi defender a minha vida e perdeu a dele. Foi no dia 9 de setembro de 2009. Aí nessa época eu praticamente morri e não consegui recuperar a minha satisfação na vida. Essa é a tristeza maior. Hoje eu não tenho mais cabeça para estudar não, também já estou aposentado, né? Então não tem como nem querer estudar mais. Ele mostra o quanto as pessoas ainda atrelam, né, a escola a uma visão de função econômica, né, que a escola tem que garantir aí a empregabilidade, uma escola voltada para o mercado, nem o mundo, né, mas o mercado de trabalho, ou uma escola voltada à certificação. Então a escola, que na verdade é um local em que a vida acontece, né, acaba sendo reduzida a uma função de colocar o indivíduo no mercado de trabalho. Minhas filhas, as 3 são formadas. 2 filhas se formaram para professor, infelizmente, porque é difícil, porque o salário que um professor ganha hoje é uma vergonha. O sacrifício que o professor enfrenta para poder trabalhar. A filha mais nova, ela é farmacêutica. Ela conseguiu estudar na USP e hoje tem um salário melhor, tem um trabalho melhor também. Na minha época de estudar, tinha muita proteção também para os filhos de rico. Os filhos de pobre sofriam bem mais. Eu era um ótimo aluno, mas eu via filho de rico ser melhor tratado só por ser filho de rico. Na época minha mãe conseguia ainda comprar meu material escolar, mas também tinha os alunos da Caixa, eram aqueles que não conseguiam comprar. A Caixa dava o livro, o caderno, o lápis, a borracha. Com 12 anos eu ajudava meu pai a trabalhar na lavoura, meus irmãos, que eram os mais velhos, e depois com 15 anos eu fui trabalhar na oficina, na marcenaria. E eu, depois da marcenaria, o que eu mais trabalhei na minha vida foi como modelador. Na modelação tinha que ter curso de desenho para a gente poder desenvolver a peça, para saber fazer a peça. E eu nunca fiz curso, e eu aprendi na marra. Com um longo tempo, longos anos de trabalho, eu fui aprendendo a desenvolver o meu serviço. Primeiro você fazia o desenho, você traçava toda a peça, você traçava, aí depois você começava a construção, para ver como que você ia construir. Trabalhei numa indústria que chama Zanini, uma indústria muito grande, devia ter lá seus 3.000 funcionários, e também tinha as greves. E a gente, como trabalhava lá, quer queira, quer não, era obrigado a participar das greves. Os sindicatos metalúrgicos que defendiam o trabalhador e a gente participava de greve, porque era por direito nosso. Quando é uma indústria grande, é muito bom que o sindicato faz uma pressão em cima para poder ter um reajuste, ter um salário melhor, mas quando a indústria é pequena, acaba sendo prejudicial, porque nem sempre a indústria pequena consegue obedecer às regras que o sindicato quer. Eu acho o sindicato muito importante, mas sei também que o sindicato hoje em dia perdeu muita força. Hoje eu mexo com criação, sou um protetor de animais, né? Cuido de gato, de cachorro. Faço algum biquinho, mas não é biquinho também para ganhar dinheiro não. É mais às vezes para ajudar alguma companheira, para poder consertar alguma coisa, a troco de favor só. Toda peça todo modelo que você fazia, eu quando comecei no Geninho eu só fazia acabamento. Então você tinha que pegar um modelo, maciar ele inteirinho, massa plástica, lixar. Qualquer defeitinho você tinha que tirar de novo na massa,
lixar tudo de novo, lixar com lixa grossa, lixa fina. Aí você passava um fundo nele, um Premier fundo, lixava aquele fundo. Aí você dava 2, 3 mãos de tinta laca, tinta de pintar carro. Então o modelo saía como se fosse você passasse a mão num carro. Então é igualzinho, sabe? E eu era bom no acabamento, mas era muito bom mesmo no acabamento, tanto que todo mundo gostava de mim. Mas só que depois foi aumentando várias modelações e a disputa, a concorrência de preço caiu. Então, para poder atender, caiu o acabamento também. Eu achava que de funileiro eu acho que eu ia fazer um serviço bem feito mesmo. Eu já sonhei muito em querer ser um jogador. Eu e um amigo meu, Cícero, nós até tentou ir para Santos para fazer um teste no Santos Futebol Clube. Mas as condições financeiras não teve jeito. Mas cheguei a jogar no juvenil do time da minha cidade, no Sertãozinho Futebol Clube. A gente tinha que trabalhar, né? Mesmo sendo jovem, tinha que trabalhar para ajudar a família, e aí não tem nem como querer insistir em querer ir atrás do futebol, porque pode não dar certo também. Quando a gente era pequeno, né, era novo, para ir em circo não tinha dinheiro para pagar o ingresso e tinha muito circo antigamente. A cidade vivia muito cheia de circo. Aí nós pulava pelo cabo de aço, ia de arrasta até em cima lá da lona, passava por lá de dentro do circo e às vezes em quando o lanterninha lá de dentro clareava a gente, já pegava na hora. Você pulava de volta ou ele te passava você pelo portão de volta. Hoje eu tenho 42 anos e estudei até os 13. A minha infância foi difícil, o meu padrasto judiava muito da gente. Eu ia lavar calçada para minha mãe e o Vardim sempre passava de bicicleta. Ele tinha 22 anos e eu 13. A gente acabou se envolvendo e acabei engravidando. Aí eles fizeram a gente casar, né? Mas na minha cabeça eu estava livre do meu padrasto. Aí eu saí da escola e acabei parando na mão de uma pessoa muito pior. Aí eu queria voltar a estudar, só que o Vardinho não deixava. E aí eu acabei tendo 7 filhos. Ele bebia muito, batia em mim, batia nas crianças. A minha vida foi difícil demais. Ele bebia muito. Aí ele voltando do serviço, ele bateu a moto e acabou morrendo. Que Deus me perdoe, mas eu tava livre dele. Mas ao mesmo tempo eu tinha 7 filhos para criar. Aí eu fiquei desesperada e não tinha ajuda de ninguém e acabei caindo na vida. Eu tinha 7 filhos para sustentar. A única coisa que eu vi foi vender o meu corpo. Eu já tinha passado por várias coisas nessa vida, mas nada perto disso. Deus iluminou meu caminho de eu encontrar o Paulo. Paulo fazia aquele caminho da Baixada todo dia, porque ele ia para a igreja, ele passava por ali. Aí a gente fez amizade, né? Porque ele passava ali todo dia, aí a gente foi conversando e acabou fazendo amizade. Paulo me tirou dessa vida, me levou para a igreja e aí cuidou dos meus filhos ainda. Porque eu tenho medo de alguns irmãos da igreja ver o meu rosto e depois me criticar. Você acha que eles podem te tratar diferente? Sim, com certeza. E você pensa em voltar a estudar? Não, hoje já não penso mais em estudar não. Hoje eu quero ser só da minha família e da minha igreja. Hoje eu perdoo o Vardim, perdoo o meu padrasto. Deus me deu uma vida melhor. E hoje você é feliz? Hoje eu sou feliz. Deus me mostrou o caminho da perseverança, da fé, do perdão, que a gente tem que perdoar. Quando a gente olha, né, para os discursos, para as trajetórias, para as memórias desses sujeitos que foram alijados de tantos direitos, inclusive o direito à educação básica, a gente consegue compreender um pouco de como as dimensões que estruturam a vida em sociedade e a vida coletiva forjaram a alteridade desses sujeitos. Então a gente busca olhar para estes seres humanos diversos, para essas culturas diversas, etnias, conhecendo-os em sua plenitude e também conhecendo aos fenômenos, né, que os envolvem. E claro que olhando para um contexto histórico-social, a gente começa a perceber como os discursos políticos, fomentados ali pelo poder público, pelas elites, intencionais, ideológicos, eles passam a ser absorvidos, incorporados, né? Eles vão cimentando-se de forma acrítica pelo oprimido, pela opinião pública, e essa vai passar a servir como massa de manobra para manutenção das coisas exatamente como elas estão. Essa sociedade de desigualdade, em que uns enriquecem muito às custas da exploração de tantos outros, na contramão da justiça social.
Tinha uma paixão muito grande por gatos, né? Sempre tive cachorro, mas sempre tive uma paixão muito grande por gatos. E sempre tive, desde pequena, mas aqui na cidade mesmo já tem mais de 30 anos, né? Que a gente ajuda, que a gente recolhe, que a gente vai fazer um trabalho voluntário aqui, outro ali. E às vezes a gente gasta também até mais do que a gente pode. A gente acaba se endividando, mas por eles. Porque a vida de lavadeira não dá muito dinheiro, não. Dá bastante dor, né? Bastante, muita dor nas costas, nas pernas, pra tudo quanto é lado. Haja disposição, né? Muita, tem que ter, né? Tem que ter bastante. Tem dia que a gente não acha mais força, sabe, menina? Mas a gente tem que se equilibrar, não tem que trabalhar, tem que levantar e ver o que eu vou conseguir pra hoje. E ser diarista não é fácil, não, porque se você trabalhar, você ganha. Se você amanhecer doente, não tem jeito, você tem que falar, levanta a cabeça e vai, porque não vai ter atestado que vai resolver, né? Pra quem você vai dar o atestado? Não tem como. Quando eu operei das varizes mesmo, que eu tenho má circulação, e eu não tinha. O médico falou assim, você quer um atestado? Eu falei, pra quê? Pra quem? Pra mim mesmo? Porque eu sou diarista. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, é muito difícil mesmo. É uma coisa inexplicável, né? Se a gente tivesse tido uma chance melhor na vida, talvez um atestado ia me ajudar muito, né? Ô, mosquito, você não, filha da puta, vaza. Mas eu corto o mosquito. Ou não, às vezes pode. Ô, desgrama. Cadê o glitter? Cadê o glitter da mamãe? Gostoso, suculento. Olha o tamanho da barriga desse cara. Geralmente o caminhoneiro sai com a carreta, né, e ganha muito bem, né, caminhoneiro. Meu marido não, ele é motorista mesmo de caminhão. Ele também não concluiu, né, nem o ensino médio. Mas ele estudou mais do que eu. Eu estudei até na 4ª série só. Agora ele não, ele estudou até acho que o 2º ano. Não tinha condições, né, de comprar material escolar. Meus pais, antigamente tudo era comprado, né? Caderno, livro, ou nós trabalhava ou nós comia, ou estudava, porque não tinha condições. Nós éramos em 3 mulheres, o meu irmão, um falecido, né? Tem o Leandro, depois veio o Leandro. Meu pai e minha mãe. Nós pagávamos aluguel, era muito caro também, né? O custo de vida era muito alto, né? E para manter os filhos na escola era mais alto ainda. Nossa, nós 3 paramos. Eu que estudei mais. Minhas irmãs, uma foi só até a 2ª série e a outra até a 3ª. Só. E parou para trabalhar? Para todo mundo. A Tata foi para fazer babá. Eu trabalhava numa padaria de balconista, mas comecei limpando banheiro. Limpava banheiro a troco de uma muda de roupa, a troco de um saquinho de feijão, e assim a gente ia. Então a dificuldade da gente era muito grande. A gente juntava lata. Aquelas latas de óleo, que antigamente a cerveja era em lata mesmo, não era alumínio, né? Então as latas de óleo também, tinha aquele óleo menu, aquele óleo soia. Nós juntava durante o dia nos lixos, fuçando, que era lata de lixo, que não era no saco. Aí a gente catava aquelas latas, juntava, era o nosso brinquedo de noite, que montava 5, 4, 3, 2, 1. Nós pulava aquelas latas, era muito da hora. Quem derrubava perdia, e ia saindo. E era muito legal. Nós desfiamos cobre também, né? Que meu pai pintava aquelas casas antigas, então tirava muita fiação. Então a gente usava, né? Meu pai trazia aquilo para casa, a gente desfiava, vendia. Muitas vezes nós enrolava aquilo lá numas barrinhas de ferro para dar um pouco mais de peso no ferro velho. Oh, meu Deus do céu! E fazer o quê? Era o que a gente tinha, né, para sobreviver. Então, para nós, aquilo era um divertimento. E a gente não sabia que aquilo era um trabalho também. Hoje é visto como um trabalho escravo. Mas eu vejo também que aquilo ensinou a gente a viver, né, dignamente também. Porque apesar do pouco estudo, a vida ensinou a gente a se virar. Hoje a gente se vira muito bem. Se precisa arrumar um ventilador, se precisa desentupir um bueiro, a gente vai. Se precisar trabalhar de pedreiro, a gente trabalha também. Então eu acho assim, a falta de estudo foi muito importante na vida da gente. Mas a gente está se virando como pode, né? Então eu estudei, na minha infância mesmo, que eu lembro, até a 4ª série, nós mudamos 4 escolas, foi uma diferente da outra. É muito difícil isso também, porque você não constrói aquele tipo de amizade, aquele vínculo, né? Porque cada hora você tá num canto, porque às vezes saía devendo aluguel aqui, devendo aluguel ali, porque para quem vem da roça para a cidade é mais difícil ainda. Lembrança boa? Só a merenda mesmo, só, porque a gente ia na escola, todo mundo tirava sarro da gente, né? Porque minha mãe comprava uma caixinha de lápis de cor, ela partia no meio, ela serrava para ficar um pedaço cada um, né?
porque não tinha condições de comprar. Então a maioria da criançada tirava sarro da gente quando via, né? Os cadernos era sempre o que sobrava dos outros, minha mãe arrancava as folhas, cortava, para a gente poder levar. Então a gente sempre foi motivo de piada, né? Na escola, para as outras pessoas. E eu tinha apelido de Ana Machadão, né? Porque eu descia o porrete. Sonhava em ser médica, ser veterinária, cuidar dos bichos, né? Mas estudar como? Eu sempre escolho o meu candidato porque sempre avalio ele assim, não é por causa de partido, que eu detesto política, também religião. Eu gosto assim do histórico, não posso falar do meu favorito, né? Mas a gente sempre tem aquela pessoa que sempre lutou pelo povo. Eu gosto de candidato assim, que eu sei da luta dele pelo povo. E também acho que eles deveriam ganhar muito menos do que eles ganham, que eles trabalham tão pouco para ganhar tanto, e a gente trabalha tanto e ganha tão pouco, né? Esse sistema para mim é falido. Ele deveria melhorar muito, principalmente estudo, né? Tava tão bom. Por que foi mexer, né? Bem mais saúde também, tem carrão zero na garagem. Meu não, Escortinho XR3, 86, tá lá. E a gente tá feliz. Não é verdade? Porque minha mãe era muito doente, né? Sempre foi cardíaca, mas mesmo assim ela era diarista, né? Ela trabalhava, ela tinha um dos braços, né, repuxado. Porque quando eu nasci meia-noite e 10 da virada do ano. Então naquela época não tinha fisioterapia, então deram uma injeção para segurar, para ela não parir naquela hora, seria, né? E repuxou o nervo dos braços. Então minha mãe não conseguia muito emprego devido a essa deficiência dela, né? Que o braço esquerdo era bem repuxado, atrofiou o nervo. Então o bracinho dela, mas aquilo não impedia que ela trabalhasse, mas ela não conseguia um emprego melhor, devido também a ela não ter estudo, ser analfabeta também. O sonho dela era que os filhos estudassem, fosse uma pessoa melhor, mas não conseguia, né, também. Que às vezes o lanche que ela conseguia no serviço, ela deixava de comer para trazer pra gente, né? São lembranças muito tristes, mas lembranças boas, né? Que ensinam muitos a sobreviver hoje. Ele não dá sossego, esse cara, né? Derrubar a câmera com ele mesmo. Eu sonho que a minha filha chegue ainda a se formar, né? Porque a mais velha não. Mas o meu sonho é minha filha se formar, ela quer biologia, né? Porque para mim a oportunidade para mim é essa aqui mesmo, trabalhar, mas meu sonho é terminar minha casa, acabar de pôr um piso no chão aqui, que é a hora que os gatos mijam, né? Que é 22 aqui dentro. Então você tem que esfregar, você tá vendo, ó? Você vê aqui, ó, eles mijam nas coisas, acabam enferrujando. Então você tem que, pelo menos, pôr um piso para ficar mais fácil para limpar, para higienizar. Não sonho muito grande, não. Meu sonho é deixar meus bichos felizes, meus filhos encaminhados, com uma profissão boa. E a minha mais velha trabalha numa outra firma, né? De inox. Então é o que ela quer. Eu queria um sonho de ganhar mais, sabe? Puder aumentar minhas malas de roupa se os patrão parar de trazer, porque você fala que vai aumentar, porque aumentou a energia, aumentou a água, aumentou o sabão, o amaciante, para mim comprar tá um absurdo. Se eu falo assim, ó, vou aumentar tanto, aí eu perco mais 2 malas, já perdi 2. Se eu perder mais 2, eu vou fazer o quê para ajudar meu marido? Fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. A merenda é algo que, especialmente para o estudante da escola pública, costuma guardar muitas memórias afetivas. Eu lembro que sempre perto do horário do recreio alguém pedia para tomar água ou ir ao banheiro, para dar uma passadinha na cozinha só para espiar o que ia ter para merendar e chegar correndo na turma contar pra gente. Aí já vinha, gente, hoje vai ter polenta com carne moída. Às vezes a gente inocentemente se ria vendo algumas crianças que pareciam disputar, quem estivesse comendo mais rápido para conseguir correr para o final da fila para repetir a refeição e repetir quantas vezes coubesse. A verdade é que a gente não percebia a profundidade daquilo, né? Que aquelas crianças deixavam de aproveitar o horário do recreio para brincar, correr na quadra, correr com os amigos e aproveitavam para merendar. Porque provavelmente aquela seria a melhor chance daquela criança de comer bem naquele dia. Eu, apesar de ser de família simples, filha de trabalhadores, eu era privilegiada e
De certa forma, eu sabia que ia ter um almoço me esperando em casa, ia ter janta, e essa não era a realidade de todo mundo. Minha vida, assim, sempre foi muito corrido, né? Mas acordo todos os dias às 5h30 da manhã, vou para a marmitaria, né? Começo com meus afazeres lá, que é bem corrido, porque 10h30 as comidas já tem que estar pronta, né? Que a gente tem cliente já que pega a comida, que tem que estar no horário 11 horas já. Aí, à tarde, eu ainda faço mercado, tenho que ver as contas, né, para poder pagar, mas ainda arrumo tempo para vir, para me cuidar da minha saúde, que eu já tenho 3 filhos, né? O meu primeiro filho eu tive com 19 anos, que é o Ivan Luiz. Hoje eu tenho 46 anos, né, já estou indo para 47, e já tenho um filho com 27 anos. Eles acham super legal, né, porque eles acham que a mãe deles é bem jovial, né? Porque gosta de fazer atividade física, gosta de sair com eles, né? Eu brinco com eles, fico lá com os amigos deles no final de semana. Tive uma vida tumultuada, mas hoje, graças a Deus, a gente é uma família, assim, eles é mais amigo do que filho, se for ver, né? E eu acho isso super legal. Inclusive, eles trabalham comigo, 2 trabalham comigo. A minha filha, ela é uma manicure, né? Trabalha, tem a vida dela. Um é marceneiro, o outro é eletricista de manutenção, tem as suas profissões. Já passei por muitas dificuldades quando eles eram pequenos, por ter um pai, né, não presente. O pai deles era usuário de drogas, né, então eu fui sempre mãe e pai para eles. Já teve época de eu trabalhar dia e noite para sustentar eles. Né, não foi uma vida fácil. Eu tive uma pessoa, né, que a gente ficou junto por um tempo, uma pessoa que me incentivou a fazer várias coisas, que me ensinou a gostar de mim, ele me deu forças, me colocou para cima. Eu tenho a marmitaria também um pouco graças a ele, que ele me deu força, me ajudou a montar a marmitaria. Tô sozinha, não sei se mais pra frente pode aparecer alguém, né? Espero que apareça. Mas por enquanto eu tô pensando em mim, em curtir. E tenho vários sonhos ainda, viajar com os meus filhos, que a gente ainda não curtiu isso. Só trabalhamos, por enquanto nós não tivemos esse momento de curtir, sabe? De poder viajar, passear. Eles tiveram só mãe e pai. Eu fui sempre mãe e pai para eles. E quando tinha o pai chegava drogado, aí era sempre brigando. Mas eu ensinei os meus filhos não ter raiva dele, não ter ódio dele, porque ele é pai, do jeito dele, mas é pai. Eu falei, ele é seu pai, ele é seu pai e tem que respeitar. Passei por um momento difícil quando o meu filho do meio sofreu um acidente, quase perdi ele, mas a fé que eu tenho na Nossa Senhora Aparecida, em Deus, eles deixaram ele aqui comigo, né? Falou, não vou tirar ele dela não, ele vai ficar com ela. Ele aprendeu muita coisa com esse acidente, ele voltou mais outra pessoa, uma pessoa mais responsável. E eu acho uma coisa muito interessante. Antes desse acidente, ele não gostava de planta, ele não ligava para planta. E depois do acidente, ele encheu minha casa de planta. Minha casa, quando você for lá, você vai ver um monte de vaso com plantas que ele pôs na casa inteira. Falei, filho, por que isso? Ele falou, mãe, planta é vida. Então, quando ele estava em coma, ele estava num lugar que tinha muita planta, ele falou para mim. E aí ele encheu a casa de planta. Tem um monte lá dentro da casa de planta. Eu achei isso muito legal, sabe? Eu paguei aluguel 17 anos. Sempre era meu sonho, conseguir comprar a casa. Eu fiz inscrição na Coab, aí eu teve o sorteio, eu fui e não consegui. Voltei toda triste para casa. Aí teve aquele sorteio dos terrenos, aí eu fui também, não consegui nada, voltei para casa. Aí acho que quando todo mundo fala que é a hora de Deus, né? Quando chegou minha hora eu consegui. Aí teve o leilão, o primeiro leilão da casa própria que teve, da Caixa Econômica, eu fui, aí consegui uma carta de crédito na época. É casa popular e você que fez toda a reforma sozinha. Sozinha. E aí fui construindo aos poucos. Eu tive a ajuda do meu pai também, né? Meu pai me ajudou, o meu irmão. E aí fui conseguindo. Tem um irmão que é eletricista, então ele... Cada um fez um pouquinho. Que bom. E a morte do meu pai, que eu fiquei assim sem chão. Que é uma coisa que você não tem como explicar, é o momento. É duro você perder uma pessoa que você ama
que você conta com ele para tudo, é seu amigo. Meu pai, eu falava que ele não era pai, ele era amigo. Ele gostava de conversar tudo com ele me aconselhava, e os conselhos dele era conselho, tudo que ele falava batia, sabe? E era uma pessoa que não abandona o filho nunca, então ele estava sempre ali presente, agradava a gente quando podia, quando eu estudava, assim, era muito gostoso, né, a gente se reunir com as meninas. A minha mãe trabalhava fora e eu estudava de manhã, aí eu ia para a escola, na época que tinha educação física, a gente usava aquele shortinho vermelhinho com elástico na perna, todo mundo igualzinho, com conguinho azul, aquele shortinho. Era a aula que eu mais gostava, porque as outras aulas eu gostava também, mas como meu pai e minha mãe eram analfabetos, eles não podiam me ensinar nada em casa. E tinha coisas que eu tinha dificuldade, então eu não conseguia aprender. E aí eu não... Você tinha facilidade, tem até hoje. Aí eu gostava, mas as outras matérias, só aquelas que eu conseguia entender. As que eu não conseguia, que era matemática, que era aquelas mais complicadas, eu não conseguia aprender, eu não gostava das aulas. Purei muro da escola, primeira vez. Aí a polícia estava esperando do outro lado. Me ferrei. Conta essa história se quiser. Me ferrei. Menina, que susto. Eu acho que eu nunca assustei tanto na minha vida igual daquele dia. Achei que fosse presa, olha as ideias. Falei, pronto, agora eu vou presa, ele vai ter que me tirar da cadeia. Porque eu tô fugindo da escola. Então, eu parei na 8ª série, porque eu casei cedo, tinha uns 15 para 16 anos, aí eu tive que trabalhar, né, aí logo arrumei o Ivan Luiz, que é o meu filho mais velho, e as coisas foi ficando mais difícil, e aí pai, né, que tinha vícios, problemas com drogas, foi ficando cada dia, mas eu fui acabando e desanimando e acabei não voltando, não concluí. Muita gente hoje que fez uma faculdade e está desempregado. É muito trabalho ter a marmitaria. Mas eu sempre trabalhei, sabe? Sempre corri. Criei meus filhos, meus 3 filhos. Consegui comprar minha casa. E eu consigo manter a nossa casa, sabe? Pagar as contas. Então, para mim, é o que interessa, né? Aí depois, mais para frente, se der... Hoje eu não penso, não, estudar mais não. Mas eu tô levando a minha vida, assim. E muitas vezes, quando nós conversamos com uma pessoa que tem mais idade, que não realizou a sua educação básica, né, no período da infância e da adolescência, muitas vezes essas pessoas veem uma espécie de culpa em si mesmos, ou então uma culpa na família que não permitiu que a criança participasse, que o adolescente participasse da escola, ou muitas vezes em si, né, o que é pior, essa autorresponsabilização, no sentido de dizer, bom, eu não consegui acompanhar, eu tinha problema de aprendizagem, essa expressão muito comum no Brasil, né, a ideia de dizer que tem problemas de aprendizagem, a gente dificilmente fala que a escola tem problemas de ensinagem, a gente sempre fala que a escola, que o aluno tem problemas de aprendizagem. E, infelizmente, esse tipo de discurso muitas vezes é associado, é aprimorado, é incorporado pela criança, e isso traz marcas assim que ficam para o resto da vida, sem dúvida alguma. Então, pensar na responsabilização, não necessariamente na culpabilização, mas na responsabilização do porquê que as crianças e adolescentes deixam a escola é extremamente importante para que nós consigamos mudar o sistema, para que não haja o reconhecimento dessa culpa por parte da pessoa que saiu da escola, porque a criança não tem culpa, o adolescente não tem elementos, não tem instrumentos psicológicos para pensar o que significa a sua presença ou não dentro da escola. E nesse sentido, sem dúvida alguma, a gente tem que ter um olhar sociológico, um olhar pedagógico mais amplo para entender. No Brasil, nós tivemos a grata alegria de ter o trabalho e a presença do professor Paulo Freire, que historicamente deixou suas marcas históricas no Brasil com relação ao estudo crítico, à análise crítica, a partir da perspectiva educacional sobre a organização da sociedade brasileira, em que estavam assentadas, em que estão assentadas até hoje, né? A nossa organização, o nosso sistema de produção, as nossas organizações de trabalho, as nossas práticas educacionais. Então, Paulo Freire, quando esteve pelo Brasil todo e fora do Brasil, divulgando a importância de nós olharmos para a questão da alfabetização como um direito à cidadania, como um direito humano e não como uma prática politiqueira, mas sim como um ato político, né? Educar é um ato político, era a frase dele. Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente vê que a questão é muito mais ampla.
Meu nome é Érica, eu tenho 43 anos, estou estudando o último ano do ProEja, né, ensino médio integrado com mecânica. Eu vim de Varginha, Minas Gerais, sul de Minas. Meu marido foi, assim, por causa de mercado de trabalho, não teve oportunidade em Varginha para trabalho. Aí veio para cá há 16 anos atrás. Estudei até o 4º ano e eu lembro que eu me reprovei no 4º ano a primeira vez. E como a minha mãe e meu pai é de família bem humilde, então eu tive que pôr uma decisão. Ou eu estudava ou eu trabalhava. Tentei conciliar o tempo de estudar com o tempo de ajudar a minha mãe com o meu pai, mas eu não tive outra escolha. Até continuei 1 ano ainda, mas era muito difícil de ir, que eu não tinha passagem de ônibus, não tinha nada naquela época. E eu falei, não, eu vou ter que parar, infelizmente, de estudar para poder ajudar. Então assim, em partes eu me arrependo, em partes não, porque agora eu tô no instituto, então eu fui bem acolhida lá. E acho que a oportunidade que eu não tive, eu tô tendo muito mais agora, né? Tava mais doente do que eu ia na escola. Eu aprendi a ler no hospital, que a psoríase me trouxe um lado ruim. Nessa época de 7, 8, até uns 10 anos. Então eu ficava 15 em casa, 15 no hospital. Então nesse período eu interrompia muito a escola. E eu lembro que a minha professora ia muito lá me ensinar a ler. Lembro bastante disso. E quando eu voltava para a sala de aula, eu via que assim, as minhas amigas, que eram minhas vizinhas, entendiam o porquê. Mas os outros não. Então eu sofri esse lado. Mas não que foi ruim. Pra mim foi, assim, má informação da pessoa. Aí com 17 arrumei meu primeiro emprego, que a minha mãe que assinava, porque eu era de menor. Aí que eu vi, que falei assim, nossa, agora é que eu não volto mais a estudar. E logo em seguida já me casei, né? Falei, não, agora eu tenho que me dedicar ao que eu escolhi, que é a minha família. E demorei 5 anos para ter o Guilherme. Eu fui pajem de uma menina de 2 anos. Eu fiquei com ela até ela fazer uns 5. A minha vizinha era uma senhora bem idosa. E ela falava, Érica, lava minha louça para mim hoje, eu te dou R$2. Eu falei, lavo, se eu não gastar água. E eu falei, não, eu lavo. E já ia correndo com aqueles R$2 comprar pão e leite para minha mãe. É o que eu mais pensava. Que eu tinha outros irmãos pequenos, né? Então eu falei, não. Lavo. Ela falou, não, então você vai vir todo dia. Porque ela que me incentivou a... Não, menina, você trabalha muito direitinho, você tem que arrumar um emprego. Eu falei, nossa, então eu vou, né? Aí ela me indicou para essa menina, olhar ela. Quando eu entrei a primeira vez no instituto, eu chorei bastante. Chorei muito. Meu primeiro dia lá, foi em 2019. Nossa, era meu sonho estudar ali. Meu sonho. E eu preciso estudar. Eu quero resgatar o que eu não tive. Pelo menos ensino médio eu queria. Quando eu vi que tinha integrado mecânica, eu falei, nossa, é mais uma qualificação, né? E aí já levei os documentos lá na instituição, que foi uma alegria. Nossa, chorei demais. Eu não tenho nem como te explicar. Na hora que o professor entrou na sala e me chamou, a primeira chamada, eu falei, nossa. Os professores me acolheram assim, como se eu estivesse no primeiro ano. Fundamental. Eu me senti já me acolhida ali, tanto como os funcionários, os professores, e foi criando aquela amizade. Nossa, foi maravilhoso. O instituto, quando eu entrei lá, pensei assim comigo, nossa, eu não vou dar conta, porque você chega lá, vê aquele tamanho daquela estrutura, te põe medo. E eu falei, gente, eu não vou dar conta de estudar aqui. Eu acho que eu não sei o tanto que eles vão me ensinar, sei lá. Eu pensei assim, que eu não ia dar conta. Aí a acolhida, assim, foi tão boa, tão normal, né, vamos dizer assim, que eu falei, não, eu sou muito mais do que só a estrutura tá me mostrando aqui. E nas primeiras aulas que eu tive, eu falei, gente, como é que eu estava pensando lá no 4º ano? Né? Não, mudou totalmente meu pensamento de ver o jeito de viver, de ver a vida. Saber que eu posso ter mais oportunidade, que eu posso ter uma profissão. Eu achava que eu não podia, que eu não era capaz. É muita coisa. Na hora que apresentou a escola, que eu vi a sala de química, nossa, eu fiquei maravilhada com aquilo. A sala de mecânica mesmo, onde eu faço parte ali, nossa. Eu não tinha nem noção de equipamentos que tinham ali, não sabia o que eram. Eu sabia o que era o torno, mas não sabia como fazia, o paquímetro, nada. A escola me mostrou
uma variedade de coisa que eu posso ter, e é só querer, é só estudar, só eu me mostrar que eu tô com vontade de aprender, que isso toda a escola ali te ajuda, e é só você botar a cara, assim como se fala mesmo, né? Ir pra frente. Às vezes eu passo o link da escola no Instagram, aí a pessoa me passa, Érica, paga quanto? Eu falei, não, é totalmente de graça. É uma escola muito boa para ser pouco falada. E todos aqui em Sertãozinho têm o direito. Imagina se na minha cidade tivesse um Instituto Federal. Se pudesse ter um Instituto Federal, acho que em cada cidade, nossa, seria uma maravilha. Seria uma maravilha. E toda a escola municipal e estadual tinha que ter o mesmo ensino que o Instituto tinha. Porque é direito de todos, né? A educação, saúde, é direito de todo mundo. Sim, um auxílio para poder te ajudar na escola, tipo pagar van, ou então pagar um ônibus, o que for. A escola te dá. E isso foi bom, porque eu tinha a vontade de comprar a moto para poder estudar. E pago as parcelas da minha moto com esse auxílio. A primeira vez que eu podia estudar lá, nossa, já foi um ponto a mais da minha vida. E agora que eu estou concluindo o 3º ano em mecânica, nossa, eu acho que eu posso ser qualquer coisa, né? Eu sou muito grata, muito mesmo. Espero que todos tenham a mesma oportunidade. Todos. A escola tem sim uma relação com o trabalho, mas essa relação ela precisa ser vista de um ponto de vista bastante amplo, né? Então, a escola ela não é o local de preparação para um determinado emprego, né? Ela é o local onde são disponibilizados, são discutidos os conhecimentos que permitem uma compreensão sobre o mundo do trabalho, sobre as relações sociais desse mundo, as relações de poder que se estabelecem nesse mundo do trabalho, os conhecimentos históricos e científicos que trouxeram a sociedade até o ponto onde ela se encontra hoje. Então, a escola, ela permite, né, o objetivo dela é permitir uma compreensão ampla, realmente, sobre o mundo do trabalho. E aí, com isso, claro, né, que as pessoas possam também exercer as diferentes profissões. Mas não apenas isso, né, que possam exercer as profissões, mas entender onde essas profissões se situam dentro, né, do processo social que foi construído historicamente e que se embasa em diferentes princípios científicos. Durante muitos anos eu saí de Sertãozinho e ia para Ribeirão utilizando transporte público diariamente a trabalho, né? E eu busquei imagens nessa rodoviária para eu conseguir imagens dos trabalhadores, das trabalhadoras. Acabei me deparando, né, com uma surpresa ruim, né? Uma rodoviária praticamente vazia em horário de pico, né? O que seria o pico do transporte naquele momento. E aí, conversando com as pessoas por ali, o que elas afirmaram é que o que aconteceu é que muitas empresas deixaram de pagar o auxílio transporte e aí ficou inviável para o trabalhador se deslocar de uma cidade para outra para trabalhar, e também a questão do desemprego, que aumentou muito. O trabalho é uma atividade humana fundamental. É por meio do trabalho que homens e mulheres produzem, criam e satisfazem as próprias necessidades individuais e coletivas. Historicamente, o trabalho ele vai assumindo diferentes formas de organização coletiva. Sob o capitalismo, no século XXI, as relações trabalhistas elas são dadas de uma forma muito específica. Como a tendência do capitalismo é transformar todas as relações no sentido em que amplie a produção do lucro, há uma tendência de redução dos direitos sociais historicamente consolidados nos países, nos estados que, por meio das suas constituições e das suas lutas históricas, assumiram-se como um Estado democrático de direito. No Brasil, né, a realidade social brasileira vem nos mostrando um processo de desindustrialização, com uma geração cada vez menor ou ausente de trabalhos formais, de trabalhos estáveis,
que garantam minimamente direitos como o 13º, férias, salários dignos, possibilidade de uma aposentadoria, ou seja, que garanta à classe trabalhadora, né, uma vida mais significativa dentro e fora do trabalho. O Brasil tem assumido, nos últimos anos, o seu papel histórico de país agroexportador, especialmente na região de Ribeirão Preto, na região metropolitana de Ribeirão Preto, região de Sertãozinho. É muito evidente esse processo de desindustrialização, já que o Brasil assume aí o papel de fornecedor, né, de commodities, de produtos primários, agrícolas, voltados à exportação, pautados naquela estrutura de latifúndios, monocultores, que produzem um único produto para exportação, reduzindo as áreas de plantio de alimentos, o que tem uma relação direta com o aumento do custo de vida, com o aumento do preço dos alimentos. Para a classe trabalhadora, isso tem significado menor geração de empregos formais. Por outro lado, nós vemos aumentar a informalização, nós vemos aumentar o número de postos de trabalho mais precarizados, como por exemplo a uberização, que é um fenômeno recente que tem se intensificado, especialmente nessa conjuntura marcada pela pandemia da Covid-19. O Brasil chega em 2021 com 15 milhões de desempregados e quase 2 milhões de desalentados, ou seja, homens e mulheres que têm desistido de buscar empregos. Com o aumento do desemprego, da informalidade, da precarização do trabalho, tem sido cada vez mais comum encontrarmos à beira das rodovias os chapas, que são pessoas que vendem a sua força de trabalho para auxiliar caminhoneiros a carregar ou descarregar todo tipo de mercadoria. Para algumas pessoas, esse freelance funciona como um complemento da renda. Para outras, é o único meio de sustento. E essas pessoas geralmente saem cedo de casa, sem nenhuma garantia de que hora retornarão e se retornarão com algum dinheiro. E faz tempo que você faz trabalho como chapa? Desde 97, mas só que aí eu arrumo serviço registrado, eu trabalho registrado, eu saio do serviço registrado e venho pro ponto de chapa. Então seria um extra o trabalho? Sim, é, eu tipo tenho 4 um bico. filhos, não posso ficar parado, né? Todo dia consegue trabalho ou não? Às vezes uma vez por semana, agora pior ainda por causa da pandemia. Você costuma vir pra cá que horário? De manhã, 7 horas. 7 horas, é bem friozinho, né? Ainda mais agora. Eu vi que tem ali uma fogueirinha. Sim. A gente cozinha aí também. Aproveita para cozinhar, faz tudo aqui na pista. Ah, deixa as panelas ali. Eu era funcionário público. Trabalhei 22 anos na prefeitura. Fiz concurso, passei. Entendeu? Criei meus filhos. Estão tudo moço, casados. Agora com 52 já temos que aproveitar isso daqui. Este espaço, hoje interditado, durante muito tempo funcionou como o que a população chamava de olichão. As pessoas vinham trazer materiais, resíduos, tudo aquilo que não desejassem mais utilizar. E aqui na quadra ao lado, um prédio que funcionou como uma escola, então desativado, foi ocupado por 31 famílias sem teto. E estes ocupantes organizavam-se aqui, separando, selecionando tudo aquilo que pudesse ser reciclado, reaproveitado, reutilizado, atividade que auxiliava em seu sustento. A prefeitura então interditou este espaço e criou ao lado da ocupação um ecoponto, murado e vigiado para receber estes materiais. Mas as pessoas da ocupação não podem acessá-lo para retirar nada. Dona Marleide, há quanto tempo que a senhora está aqui? 7 anos. 7 anos. Isso. Ali em cima a gente sabe que tinha um local que o pessoal costumava trazer, né? Os reciclagem. E aí o pessoal daqui... Então a gente catava reciclagem ali. Aí o prefeito tirou, pôs para cá,
Acho que chama Ecopol, parece. Aí ele falou, né? Aí ele falou que a gente iria trabalhar ali, só que é bem mentira. Porque não deu serviço para nós, não. Tirou o meio de sustento, mas não auxiliou com outra forma de trabalho. Não. Só falou que a gente ia ficar ali até hoje. E ali fica bem vazio, na verdade, Fica. né? Aí os reciclagens que a gente catava lá, que ajudava bem a gente, né? Agora fica ali, aí vem um caminhão 2 vezes na semana buscar. E vocês não podem entrar lá para pegar? Não pode entrar para pegar uma tauba sequer. Como que é morar aqui? É bom, é tranquilo, mas só os ratos que não é tranquilo. Eu tô conversando, peraí. Bolo. Só os ratos que não é tranquilo, porque aqui tá tendo muito rato. Tem saneamento, tem esgoto, água encanada, tem tudo isso? A água foi a gente que puxamos. E energia elétrica? Também foi nós que puxamos. E a prefeitura oferece alguma coisa? Algum auxílio, alimentação? Não. O prefeito que mandou esses tempos vir aqui cortar nossa água. Aí nós ligamos de volta. Que o moço da prefeitura falou que o prefeito falou que aqui é dele e ele podia cortar a água. E aí aqui tem idoso, tem gente acamada. São quantas famílias? 31. Aí eu falei para o moço da ERP, você não pode cortar, porque tem criança, tem adolescente, tem gente acamada, porque meu ex-marido vai fazer 1 mês que ele faleceu. Ele era acamado na época, ele usava fralda, tudo, né? E aí ele falou que ele tinha que cortar, porque o prefeito tinha mandado. Mesmo com pessoa dependendo disso? Mesmo com pessoas dependendo disso. E o que aconteceu? O vovô morreu? Oh. E fica assim, a gente fica esperando. Veio uma moça aqui que falou que ia trazer cesta básica, que é isso, aqui do outro. Mas tudo mentira. É assistente social. Ela disse que era assistente social da prefeitura, mas mentira porque não trouxeram. Tinha um senhor que estava construindo ali, porque ele tinha também bem do lado de lá, quer ver? Vou te... Dá para ir até lá? E aí ele estava construindo lá? Tava, porque ele recebeu umas doação de material, porque ele era bem ali, ó. Porque ele tinha eu não lembro se era um filho ou uma filha que ele tinha doente, de cadeira de roda. Só que daí o prefeito veio e mandou derrubar tudinho. Ficou ali no barraco de volta, né? E dá dó, porque não pode, eu acho, que eu acho que não pode fazer isso com as pessoas, né? Não. Numa sociedade profundamente desigual, como a sociedade brasileira, a luta pelos direitos sociais é fundamental na ampliação de garantias mínimas para uma vida digna. A Constituição de 88, a mais recente das constituições brasileiras, forjou um pacto social para que todos os brasileiros tivessem direito à moradia digna, trabalho digno, saúde e educação. Esses são considerados os direitos sociais elementares. No entanto, vivendo um conjunto de políticas neoliberais, um conjunto de políticas que tendem a desconstruir esses direitos, pavimentando, fortalecendo a lógica do mercado, do lucro, da competitividade, é fundamental nos educarmos para esses direitos humanos, sociais, civis e políticos. A classe trabalhadora são esses direitos que vão permitir uma vida minimamente digna. Vejam que não é uma pauta revolucionária, são pautas básicas. A nossa Constituição de 88, embora ela funde o Pacto Social, ela é inspirada em ideais liberais, como o ideal da liberdade, da igualdade, da fraternidade. No Brasil temos vivido uma expressão muito clara do quanto o capitalismo, para a sociedade brasileira, tende a reproduzir as desigualdades sociais. Portanto, ainda precisamos avançar muito no campo da consolidação dos direitos, que no Brasil nunca foram atendidos. Um exemplo é a nossa estrutura fundiária. O Brasil vive ainda uma estrutura fundiária, uma distribuição das suas terras, muito semelhante ao que era no século XVIII. O Brasil nunca realizou uma reforma agrária. Portanto, as propriedades no Brasil ainda não cumprem aquilo que a Constituição prevê, ou seja, toda propriedade deve ter uma função social. No caso das regiões urbanas, devem servir à moradia e no caso das regiões rurais, as propriedades devem ser produtivas, produzir alimentos, serem economicamente viáveis.
Vejam que esse apelo à Constituição é, portanto, um apelo legalista, muito pouco revolucionário, mas é fundamental se quisermos construir uma sociedade digna que respeite todos os brasileiros e brasileiras. Essa ocupação e esse espaço ali denominado como lixão ficam em Ribeirão Preto, num bairro que é habitado por moradores que representam os estratos mais baixos da população, economicamente falando. No entanto, estes mesmos moradores denunciavam com frequência os ocupantes e a atividade. E aí isso nos faz relembrar aqui Paulo Freire, quando dizia que a verdadeira libertação nunca se dará enquanto o sonho do oprimido for ser o opressor. Aqui é o antigo Pronaica. Era uma escola. Funcionava como uma escola das de artesanato. Ah. Que me falaram que era de artesanato. E aí fechou? Fechou. Aí ficou acho que uns 5 anos fechado, parece. Aí a gente entramos, limpamos e estamos aí morando. Dividimos os cômodos, né? Sim. E estamos aí morando. E a senhora, antes disso, morava onde? Eu morava lá na Vila Bela, eu pagava aluguel. Então, normalmente foi por conta da condição financeira, não teve mais como pagar aluguel. Porque daí o meu esposo que faleceu, que te falei, ele deu AVC, ficou de cadeira, ficou sem andar, né? Aí ficava na cadeira de roda, na cama, aí eu não tive outra opção. Veio pra cá pra conseguir cuidar dos filhos. Aí faz 7 anos que a gente estamos aqui. Então, e antes de começar o Covid, quando fez uma semana que a juíza tinha assinado que era para dar casa pra gente, a gente não sabe onde que é. Né? A gente só sabe que a juíza falou que era para dar, deu reentregação de posse, que ia dar casa pra gente. Só que daí, aí na outra semana que era pra gente sair para eles dar as coisas pra gente, começou o Covid. Aí eles falaram que não podia tirar a gente daqui, alojar a gente em outro canto, por causa do Covid. Entendi. Então a gente não podia sair. Eles tirou a quadra e puseram junto com a outra. Então ali era uma quadra que era aberta para as crianças. Era, e aí para as eles crianças. resolveram fechou. E proibiu as crianças de porque não tem como entrar mais, né? E agora as crianças brincam por aqui? Brinca por aqui mesmo, ou vai para a rua correndo atrás de pipa. A escola então tem dificuldade para ter vaga? Tem, porque tem que esperar um tempão, na creche também, né? A gente tem que ficar esperando vaga. Agora no postinho eles tratam a gente bem. A gente vai lá, assim, por causa da epidemia agora tá mais difícil para consultar. Mas eles consultam a gente bem. Agora na escola e na creche já é mais difícil. Eu moro há 7 meses aqui. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. 20 anos? 20 anos tenho, Por que você veio morar pra cá? Porque eu tava pagando aluguel, e então se eu pago aluguel eu não como, né? Que fica difícil. Tá muito caro. Eu pagava R$500 de aluguel e a renda que eu recebo não dava pra fazer nada. Ou comprar as coisas pros meus filhos. O aluguel fora água e a luz. Ou eu pego e pago o aluguel e a luz é água. Que era isso que eu fazia. Entendi. E aí a sua irmã que mora com você, ela fez o curso, né? Ela faz o curso ainda, de jovem aprendiz. Conseguiu trabalho? Só que aí tem que ter a escola, né? E como não tá tendo vaga na escola, aí não tem como trabalhar. Não tem a vaga e não tem o trabalho porque não tem a vaga. Porque eles não dão o serviço se você não estiver estudando. Fica sem água para dar banho nas crianças, para fazer de comida, para lavar roupa. Às vezes nós tá lavando roupa, a água acaba. Ai, que sorriso lindo! A boquinha de chocolate dela. Obrigado. Vejo o futuro brilhando na boca da minha filha. Ela pergunta, papai, quando o homem é uma ilha? Segurando esse momento, respondo com sentimento, quando lhe falta a partilha. Dayana tem 18 anos, mora há 2 de favor nos fundos de um bar, desde que seu pai a expulsou de casa ao descobrir sobre sua homoafetividade. Sem emprego, Dayana garante seu sustento através dos reciclados, e hoje foi o suficiente apenas para comprar milho,
e banana. Então, como a gente vive numa sociedade baseada na relação de troca, o pobre passa a ser invisibilizado, marginalizado, porque ele não teria nada aos olhos dessa sociedade para oferecer nessas relações. E aí tem um termo que a autora Adela Cortina trabalha, que é a aporofobia, que seria a aversão ao pobre, a pobreza, a miséria, né? Então nessa sociedade o pobre fica sem lugar. E sem lugar ele passa a ser excluído, marginalizado. Uma sociedade em que metade da nossa humanidade vive em condição de pobreza, em situação de miséria. Educar tem também um papel importante ao nos ensinar a nos colocarmos verdadeiramente na perspectiva do outro, no lugar do outro que vive em condição de sofrimento. A gente que é pobre morre. A gente que é pobre mal nasce e já começa a morrer. A gente que é pobre morre, um pouquinho a cada dia, de tristeza, desespero, agonia. A gente morre de sofrer num sistema covardia. Diferente do rico, a gente que é pobre morre sem viver, sem saber o que é ter paz. A gente que é pobre morre de fome ou pelo lixo que a gente come. Morre de frio, de água suja, de aluguel, de empréstimo no banco, de agiota, de boleto, de vontades, de desgosto, de medo, de esgoto aberto ao céu. Morre de doença que já tem cura, mas a fila para o pobre é dura e a gente morre sem viver. Morre de dor, morre sem remédio, sem dignidade, sem moradia, nem em vida e nem em morte. Não tem onde cair duro. Quando tinha alguma sorte, a gente que é pobre já crescia na labuta, conhecendo a nossa luta e morria a trabalhar. Hoje, a gente morre de trabalho não ter. Morre de bala perdida, de descaso na ferida, de ninguém te dar a mão. Morre invisível. A gente que é pobre morre quando pro crime perde um irmão. Quando vira só um número, é chamado vagabundo, confundido com bandido, afogado no sistema, debaixo da ponte ou num banco de praça, o filho do rico te ateia fogo. E a gente que é pobre morre. Morre sem conhecer o mundo, esse mundão de meu Deus. Deus. E a gente morre a Deus dará. Sem educação, sem escola, sem teto, sem terra, sem democracia, sem justiça nem direitos. Mas eu devo persistir, um sujeito a resistir, porque o meu filho quero ver crescer e quem sabe em Deus espero, disseram-me pra eu ter fé. Sendo o filho menos pobre do que a gente que é pobre, talvez sinta em sua boca um amargo menor que o meu. Se eu tenho o que mereço, nessa tal meritocracia, eu espero pela sorte que então, após a morte, a gente que é pobre tem um céu nos esperando e que lá o pão não falte, daqueles que sinto o cheiro de longe da padaria, bem quentinho e com manteiga derretendo. Esse samba é pra você. Esse samba é pra falar. Gosto muito de você. Pode o resto se acabar. A calota derreter, o bloco não desfilar, pode a pia entupir, gás da coca acabar, pode o voo se atrasar e não ter mais pra onde ir, um dilúvio nos pegar, que eu não saio mais daqui. Saio não. Esse samba é pra você. Esse samba é pra falar.